Tem informação importante hoje para vocês. Bom dia, Vale. Vai ter uma avaliação muito importante com o professor Jonathan. Ele vai fazer uma avaliação agora para vocês, né? Bom dia, Guilherme. Vai fazer uma avaliação, né? O especialista aí vai ter uma prova surpresa para vocês, né? Sobre os Que historinha é essa? nossos primeiros conteúdos, né? Bom dia, quem chegou. Ingrid duplicou, foi? Bom dia. É a história da avaliação, né? Valendo 5, nossa primeira avaliação, com o professor Jonathan, né? Que é da Universidade Federal da Paraíba, né? Doutor pela Universidade da Paraíba. Exatamente. Prova surpresa para ver se vocês estão realmente se dedicando ao quarto ano e se vocês estão preparados para o Enem, né? Então é isso. Ingrid saiu, se Ingrid saiu, Ingrid vai ficar com 0, né? Infelizmente. Tá? Brincadeira, gente. Lógico que não é isso. Ingrid saiu, não pegou nem a brincadeira. Gente, é brincadeira. Não tem nada de prova surpresa, não. Não faço isso, não, gente. Estão doido? Se eu queria mover de longe, era? E vocês são alunos já aplicados. Eu sei que vocês estudam, que vocês estão preparados. Só falta se preparar ainda mais. Ingrid saiu, peça pelo amor de Deus para a Ingrid voltar, que é brincadeira. Diga para a Ingrid não ficar bravo comigo, não, por favor, gente. Fala assim, pô, não fique bravo com o professor, não. Então, gente, é o seguinte. Vou falar agora. Jaqueline está no caminho certo. Jaqueline está no caminho certo. Nada mais abala. O mundo já é tão louco que nada mais abala. Né? Esse é Jonathan, né? Realmente ele é da UFPB, né? Formado pela UFPB, né? Ele foi contratado agora como professor substituto, né? E ele vai ficar dando aula a partir da próxima semana, se tudo der certo, a partir da próxima semana, ele vai ser o professor de vocês de sociologia. Tá certo? Então, apresento Jonathan, a Larissa, a Cláudia, a Jaqueline, a Guilherme, a Daniela, né, que tomaram um sustinho. Né? Júlia chegando. Cadê? Eu vou mandar até uma mensagem para a Ingrid. Oi, Júlia, bom dia. Eu acho que Ingrid correu, viu, professor? Eu falei com ela ontem. Vou ver se eu falo. A Ingrid, né? Rapidinho. Aí é isso, gente. Ele vai ficar com vocês, né? Vocês vão se ver livres de mim, né? Essas brincadeiras sem graça, né? Dizer que é uma surpresa, né? Ele também tem toda a trajetória foi na UFPB, né? Graduação, mestrado e doutorado. Então, ele tem excelentes credenciais para orientar vocês nesse semestre, né? Quarto ano só um semestre, e para deixar vocês calibrados por Enem. Todo mundo calibrado por Enem, que vocês são uma turma de pessoas inteligentíssimas. Viu, Júlia? Você que chegou um pouco atrasada. É que a partir da próxima semana vocês vão ter um novo professor, que vai ser Jonathan. Aí, aproveitem, né? Como o Elivan diz, aproveitem, tirem tudo que vocês puderem dele, como professor de sociologia, para que vocês fechem, né? Tirem 100% na parte de sociologia do Enem. Torço, acho que ele tem competência, mas eu torço que vocês cheguem para mim, né? Em algum, se a gente se encontrar por aí, né? Tá?
Essa pessoa eu tirei 100 naquela prova do Enem e tal. O professor Jonas é um professor bom e tal. Tá certo, gente? Mas é a partir da próxima aula. Viu? Aí apresentações feitas. Tal. Vamos falar sobre... A gente estava falando sobre o modo de produção, né? Trabalho, desenvolvimento social. A gente falou, fez aquele percurso histórico que Marx fez, né? Mas não é um percurso linear tal, mas, grosso modo, o comunismo primitivo, né? O escravismo, o modo de produção asiático, o modo de produção feudal e capitalismo, né? Aí toda aquela discussão que nós fizemos, né? Que a partir de determinado momento que a desigualdade social ela não é inerente ao nosso desenvolvimento humano, como algumas pessoas lá desses partidos mais ligados ao liberalismo, como o Partido Novo, tá? Faz crer que é, e a própria grande imprensa, né? De determinado modo também tenta construir esse discurso mentiroso, né? A desigualdade social ela vai surgir quando, num determinado período histórico, a humanidade passa a produzir excedente econômico, né? Basicamente naqueles momentos em que desenvolve a agricultura pecuária, mas a produção de excedente econômico por si só ela não vai explicar a desigualdade social nem o surgimento das classes sociais. A produção do excedente econômico ela vai ser uma condição para que apareça na história as classes sociais e o processo de dominação entre classes. Ela é uma condição fundamental. Mas não é ela que vai dizer, não é o excedente econômico que vai necessariamente fazer com que surja. Por exemplo, dado o desenvolvimento do modo de produção capitalista, desenvolvimento técnico, tecnológico, numa sociedade socialista ou comunista, provavelmente poderia ainda existir esse tal do excedente econômico, mas esse excedente econômico ele não ia ser apropriado por um grupo diminuto de pessoas. Então, não haveria, por exemplo, as classes sociais, né? Um hipotético comunismo. Porque aquele excedente econômico seria distribuído, seria organizado, seria, sei lá, guardado, seria reinvestido, etc., etc., para o usufruto de toda a comunidade humana. Então, o excedente econômico é necessário para que surja a classe social. O excedente econômico surgiu em determinado momento histórico. Mas, por si só, o excedente econômico ele não vai necessariamente dizer que existem classes sociais antagônicas. São as classes sociais, né, que vão fazer com que esse excedente econômico seja apropriado por 0,1% da população e 50% morre de fome ou na situação de insegurança alimentar, etc. Então é isso. Aí aquele todo o processo, né? Manipulação asiática, o escravismo, aí do escravismo, se entrou lá na Roma Antiga, né? Roma Antiga, feudalismo, né? Capitalismo enquanto uma revolução que teve uma classe dominante consciente do que queria e conseguiu tomar o poder político dos próprios senhores feudais. Então, vamos dizer assim que, no longo da história, o desenvolvimento do capitalismo vai ser o desenvolvimento que apareceu uma classe social consciente de si, organizada politicamente, uma classe para si e organizada que cortou a cabeça dos reis lá da França. E é uma classe organizada até hoje, né, gente? A classe burguesa, se tem algo que eu invejo, é o poder de organização deles. É um poder invejável, né? Tem todas as frações, todas as brigas entre si, mas na hora de ferrar o trabalhador, eles se juntam e ferram mesmo. Enquanto o trabalhador fica de... Lógico que tem algumas determinações objetivas, mas fica naquela briga, né? Naquela segmentação, tal, os caras se juntam e, ó, chicote na gente, né? Então, vamos falar agora como é que se dá essa forma, viu, Jonatas,
essa relação entre o capitalismo, o trabalho e as desigualdades sociais. Vamos nos centrar na nossa própria realidade. Nós falamos isso um pouco, mas não especificamente, quando nós trabalhamos lá, por exemplo, Rui Mauro Marinho. Né? Aliás, não, vocês são de contabilidade 4. Né? Vocês estavam na 3? Semana passada foi, eu acho que peguei 2 e 3, não foi? Vocês estavam na 3 comigo? Ou não? Eu nem me lembro disso, viu, gente? Aí só o Guilherme que me salva, né, na resposta. Larissa, me salve aí. A gente discutiu isso, né? Dessa relação do capitalismo dependente. Né? Então, o modo de produção capitalista... Meu nome, professor? Como é o nome que o senhor citou aí? Rui Mauro Marinho. Dialética da dependência. Né? A apresentação feita e daqui a pouco o Jonatas vai ter que se ausentar, né? Mas a partir da próxima semana vai ser com ele. Então, o modo de produção capitalista ele vai se caracterizar basicamente pelo surgimento na história de duas classes sociais antagônicas, né? A burguesia, que é dona do meio de produção, que vai explorar a classe trabalhadora, e os trabalhadores que só têm sua força de trabalho para vender. Né? Ou seja, nós, em troca de um salário. A característica é essa. Né? Outra classe, etc. Mas só que essa relação, a gente fala modo de produção, trabalho e desigualdade social. Só que o trabalho é um conceito mais amplo, mais abstrato, de uma atividade humana que, segundo Marx, né, segundo a interpretação que eu acho correta de Marx, é uma atividade humana que existia antes do capitalismo e vai existir posteriormente ao capitalismo. Vamos dizer assim, é uma categoria transhistórica, né, como o Mesaros fala, que tem sua existência em variadas formas de organização social. Mas para cada variada forma de organização social, o trabalho tem suas particularidades. O escravo, coitado do escravo, né? O escravo era igual a, sei lá, a um instrumento qualquer. Acho que nem é um instrumento qualquer, né? Um instrumento, sei lá, o material ou a tecnologia pode ser cara que o dono tenha mais apreço por ela do que pelo próprio escravo, né? O escravo não tinha direito a nada. Né? Os servos tinham aquela particularidade, não foi isso? O servo produzia, ficava com parte da riqueza e o instrumento de trabalho ficava com ele. E no capitalismo, como é que funciona toda essa lógica? Alguém sabe? É o trabalho assalariado. O trabalho assalariado significa o quê? Ele vai trabalhar, vai receber um salário. Mas existe um nome específico em relação. Eles eram servos, relação feudal, relação escravista, etc. Capitalismo, o trabalho, ele tem uma particularidade, tem um nome específico, gente. Ele é emprego. Emprego, justamente, é o nome que esse trabalho ele vai adquirir nesse contexto histórico particular. Contexto histórico particular. Nem sempre existe emprego, nem sempre não. Só no capitalismo que existe emprego, gente. Gente, só no capitalismo que existe essas relações de trabalho que se chama relações de emprego. É só disso. É só aqui. Não há em nenhum outro. Tá certo? Tá. A burguesia, porque lembra, né? Porque tem teóricos que tentam pegar essas formas da realidade social capitalista, ele vai dizer que são formas da própria humanidade. Não são. Você tem que ter muito cuidado, não são. O capital tem os donos da produção. Imagine uma empresa, sei lá, uma fabricante de móveis, uma grande fabricante de móveis, de eletrodomésticos, geladeira, fogão. Todo aquele maquinário ali, toda aquela área da fábrica, tudo que está ali pertence ao dono. Ninguém duvida disso.
nos primórdios da história do capitalismo, houve a separação do trabalhador de seus meios de produção. Então, o que é que ele faz? Ele vai lá, por exemplo, vamos falar como ele vai lá, leva seu currículo, aí fala, cara, estou precisando do seu trabalho, contratado. Ou o trabalhador vai lá, aí você vai assinar um contrato de trabalho, né? Olha, meus direitos são esses, deveres são esses, eu devo trabalhar, sei lá, 8 horas por dia, tenho direito a 1 hora para o almoço, sei lá, meia hora para descanso, etc, etc. Aí ele vai lá, trabalha essas 8 horas, almoça, descansa, tal, volta para casa, tal, tal. Tudo dentro de uma legalidade, tudo formal, né? Ele é dono dos meios de produção? Eu já falei que não. Ele é dono dos produtos que ele produz? Hein, gente? Como na realidade feudal, ele é dono dos produtos? Não. Quem é o dono do produto? O próprio capitalista. O que isso significa? Que existia isso Só um momentinho aqui. Existia isso, na realidade, na sociedade feudal e que acabou sendo um estímulo para que eles produzissem mais. Você lembra que eu falei isso? No capitalismo vai ter isso? Igual, uma realidade parecida que existia no escravismo. No capitalismo, qual é o interesse do trabalhador de produzir mais? Basicamente, não há esse estímulo para produzir mais. Mas, olha o que acontece, mas pode haver a possibilidade de ele se sentir estimulado pelas próprias condições ideológicas, né? Aquela discussão, aumenta a produtividade, aí aumenta o salário, a vinculação da aumento da produtividade, aumenta o salário, e também o medo do desemprego, gente. Qual é o medo do desemprego? Falar assim, não vou trabalhar mais. Por que eu vou trabalhar mais? Porque se eu não trabalhar mais, vai ser um pé na bunda. E principalmente em momentos de desemprego alto, como nós estamos vivendo hoje em dia, né? Que momento de desemprego alto é complicado para nós. Por que para nós? Obviamente, tem uma oferta muito grande. Se vocês saírem, vocês saíram. E tem muita gente que tá louca para ocupar o espaço de vocês. Aí você tem essas determinações mais, né? Essas particularidades, não é dono dos meios nem do produto do seu trabalho. Aí você vai desenvolver lá o que Marx chama de estranhamento do trabalho. Né? Mas a gente não vai entrar nisso, que é uma questão mais complicada. O que eu quero que vocês entendam é isso. Separou tudo, produziu isso, aquilo outro. Bom dia para quem está chegando. O que é que vai acontecer? Qual é o objetivo da produção? O objetivo da produção não é atender necessidades nossas, né? É botar lá no mercado para a gente vender. E a gente compra como? Através do nosso salário. Dinheiro, tá? Compra, tá. Beleza? Beleza. Mas se não é para atender necessariamente nossas necessidades, é para atender que necessidades? O enriquecimento dos donos do meio de produção, assim, dos capitalistas. Toda a estrutura econômica da sociedade capitalista tem como único objetivo o enriquecimento dos donos do meio de produção. Não tem outra coisa. Nem os teóricos liberais falam outra coisa. Smith tem uma determinada frase que ele fala: não é pela benevolência do padeiro que as pessoas compram pão pela manhã, mas por ele buscar o lucro. Ele está falando assim, não é diretamente, não é porque ele é uma pessoa boa que ele quer alimentar pessoas, que ele não quer que ninguém morra de fome. Ele está querendo o lucro. Mas desse lucro que ele está querendo, ele vai produzir pão. Então vai atender algum tipo de necessidade. Dessa questão particular do pão, é ok. Mas você tem outras coisas, né? Você tem, por exemplo, determinadas indústrias químicas, etc., que produzem milhões, bilhões, investem em agrotóxico. Você tem as indústrias farmacêuticas que investem
milhares, milhões, bilhões de dólares para controlar algumas doenças e deixam, por exemplo, outras doenças que afetam o países mais pobres sem tratamento. Você tem investimentos altíssimos em determinadas tecnologias que não vai mudar a vida de ninguém. Eu me lembro que eu estava vendo o Fantástico uma vez, isso faz. Já era, acho que já estava na pandemia, ou foi um pouco antes da pandemia. Tem um tempinho isso, estava passando Fantástico, eu estava passando. Foi um pouco antes da pandemia, tá? Novas tecnologias estéticas lá surgidas na Inglaterra. Né? Gente, é uma tecnologia algo fora desse mundo. Tecnologia que vocês veem assim, algo de ficção científica, milhares de libras o tratamento. E olha que libra é caríssimo. Milhares. Aí eles botaram 2 mulheres para fazer lá e 2 homens, né? Aí os homens e as mulheres todas saradas e sarados. Aí o homem lá foi passar lá. Aí o cara mediu a gordura, fez aquela medição. O cara saiu, aí o cara e as mulheres saíram, falavam, não, realmente, poxa, perdi 1 centímetro, 2 centímetros de minha barriga. Nossa, que negócio impressionante, em uma sessão só. Você pode pensar, gente. Olha o custo de mão de obra, de força de trabalho e o custo financeiro para você produzir essa tecnologia. Olha o quanto você teve que financiar de pesquisa, etc. Quantos milhões de libras teve para produzir aquela maquinaria. Aquelas máquinas devem ser caríssimas, de última geração, para um ser humano perder 1, 2 centímetros de barriga. Porque não é só o produto, você tem a pesquisa científica, etc., que custa tempo de trabalho. Dessa pesquisa você vai produzir, aí você produz, tenta produzir esse novo maquinário, mas dá errado, você vai produzir de novo, dá errado. Isso são investimentos de milhões de dólares, milhões de libras, etc., para chegar na ponta, naquelas grandes clínicas de estética, provavelmente de um bairro super chique de Londres, que o metro quadrado de Londres, toda Londres é caríssimo, igualmente caríssimo, deve ser uma coisa caríssima, para no final de 1 hora a mulher falar, perdi 1 centímetro da barriga. Você vai dizer, professor, tem oferta, né? Ou tem demanda, né? Lógico que tem demanda aqui, os endinheirados vão lá. Mas você vai assim, olha o custo total de toda essa cadeia de produção, dessa tecnologia específica. Hoje, no Brasil, tem gente na fila para ganhar osso para comer. Aí você tem essa discrepância. E essa questão do osso para comer é algo. Você tem essa lógica lá, né? Então você poderia, toda essa cadeia de produção, investir, por exemplo, para pesquisas para achar, por exemplo, a cura mesmo de determinado câncer, de determinadas doenças. Ou de outra coisa, ou da questão climática, ou da questão ambiental, ou da questão habitacional, você poderia investir tudo isso em algo que fosse ajudar uma maior parte, uma maior parcela da população mundial. Mas não é feito. Porque aquilo dá lucro. E o cara que investiu aquilo quer lucro. Ele não quer, ele não vai, não é, eu vou investir porque tem muitos moradores de rua em Londres. O problema dos moradores de rua de Londres. Não tem nada a ver com isso. E a questão do osso que vocês viram em várias reportagens, né, nos últimos dias, nós tivemos recordes de soja, de milho, de feijão,
e de outros alimentos foram uma safra recorde, né? Que vez por outra o governo faz aquela festa toda, nós temos recorde disso. Nós temos, acho que é a segunda maior população de gado do mundo. A primeira para fins comerciais, que eu acho que a primeira maior é a da Índia, mas a Índia é um animal sagrado. Então, eles não são criados para fins comerciais. Eu acho que para fins comerciais o Brasil é a maior. E nós estamos vendo pessoas na fila para ter acesso a osso. Por que isso ocorre? Porque a demanda mundial está grande. Se você quiser abrir o microfone para falar, Guilherme, fala aí. Qual é a comparação que você pensou? Acho que o microfone não tá bom, né, Guilherme? Porque Hobbes fala da teoria do estado de natureza do homem, de tipo, ele buscar autopromoção, dá para fazer esse comparativo também nessa situação, de buscar o lucro. A gente não ouviu direito tudo, não. Você pode repetir? Ele, tipo, porque Hobbes, em um dos estudos dele, ele fala do estado de natureza do homem, que ele busca a autopromoção e essas coisas assim. Aí, tipo, dá para fazer comparativo com o que ele diz, trazendo para esses meios de produção, que, tipo, ele se importa apenas com o que ele vai produzir e com o objetivo final dele, sem se importar com os meios externos que ele vai usar para chegar naquele determinado objetivo que ele necessita ou que ele quer. Concordo, até o final tá certo. Mas eu digo, Guilherme, eu sempre lembrem isso que eu estou falando agora. Os teóricos, alguns teóricos, a maior parte dos teóricos, liberais ou não, né, eles da tradição nascente do liberalismo inglês, eles tendem a acreditar para toda a história da humanidade determinadas características que são inerentes a esse contexto histórico específico. Um deles é Hobbes. Não existe esse estado da natureza. Esse estado da natureza que ele está falando é a normalidade das relações de concorrência do capitalismo. Entendeu, Guilherme? Gravem isso. É histórico. O estado de natureza, essa violência, essa concorrência, essa disputa entre as pessoas é uma forma de sociabilidade nossa, do nosso período histórico, que ele tende a dizer que é o estado da natureza. Ou seja, o homem é assim. Não é o homem que é assim. É o homem, vamos dizer, o homem burguês, né? O homem capitalista, que ele age dessa forma. Tá certo? Agora o resto é isso. O homem burguês é isso mesmo. Não se preocupa, não. Aí, voltando àquela discussão, por que as pessoas morrem de fome? Porque há uma demanda maior, cresceu a demanda de alimentos no exterior, e você tem uma questão muito interessante. Aliada a esse crescimento da demanda, você tem um dólar alto, um euro alto, uma libra alta. Mesmo se não tivesse crescido essa demanda, é óbvio. Imaginem, gente. Você é produtor de gado, você vai vender, por exemplo, determinada peça a R$10. Você vendeu uma peça, aqui vai custar R$10. Essa mesma peça, você pode vender, por exemplo, a, sei lá, $4, $5, o dólar 5, você vai ter R$25. Você não vai ter R$10, você vai ter R$25, com a mesma quantidade de trabalho, com o mesmo peso, com o mesmo custo, etc. Você vai ganhar R$15 a mais. O cara vai fazer o quê? Eu vou vender para o exterior, o dólar está mais alto, eu vendo a mesma quantidade, mesmo custo de trabalho, então eu vou ganhar mais. Não estou produzindo mais nada, estou tendo custo maior em nada. Eu só estou tendo um retorno maior por causa da questão cambial. E vão morrer pessoas de fome, provavelmente vão morrer. E o produtor lá do Mato Grosso está interessado com isso? Vai deixar de dormir por causa disso, gente? Vocês acham que o produtor do Mato Grosso, lá de Sorriso, etc., ele vai perder o sono por causa disso? Não vai perder o sono, não. Ele vai estar fazendo o quê? Bebendo uísque lá, escocês,
40 anos bebendo vinho, uma safra lá do início do século XX, ele vai estar lá pegando seu jatinho, ele vai estar, se tiver vacinado, ele pode estar viajando, ele vai estar comprando novos carros, exatamente, né? Ele vai estar comprando roupas caríssimas, ele vai estar comprando joia para a esposa, para as amantes, se for fazendeira para os amantes dela, etc. Ele vai estar fazendo tudo isso e vai dormir tranquilamente, enquanto as pessoas enfrentam fila para pegar osso de boi. Porque a lógica do capital é essa. Não me interessa. Ó. Como o Guilherme falou, a concorrência, a lei da selva que impera. Quem tem maior capacidade vai vencer. Quem não tiver vai perder, vai ficar nessa fila para pegar o osso. Né? Então, a desigualdade social no capitalismo, ela tem sua origem nas próprias relações de produção. Né? É porque os keynesianos e tem outros teóricos, economistas, cientistas social, que falam que é um processo meramente distributivo, ou seja, depois da produção da riqueza, como o Estado pode distribuir, fazendo políticas públicas, etc., taxando mais, tal, para dirimir a própria desigualdade social. Mas não, a desigualdade social tem sua origem na própria produção. Por que tem sua origem na própria produção? Porque, gente, o capitalista sempre vai querer aumentar seu lucro em detrimento do nível de vida e do salário dos trabalhadores. Os trabalhadores, por sua parte, vão querer uma melhoria dos seus salários em relação ao lucro da burguesia. Então, vai ser sempre essa luta entre classes. Em um momento, a burguesia está na frente, em outro momento, há um relativo equilíbrio de forças. Né? Mas a desigualdade sempre vai ser essa. Por que a desigualdade sempre vai ser essa? Porque um vai querer mais, o outro mais também. Os dois não podem ganhar ao mesmo tempo. Então, em determinado momento, um vai estar ganhando, ou em outro momento a luta vai estar mais equilibrada, etc. Só que, esse é o pulo do gato de Marx, tem uma questão aí escondida, que não dá para ver direito. E é a origem da desigualdade, né? Da exploração e da desigualdade. Qual é o pulo do gato de Marx? Ele se perguntou, bem, eu abri uma empresa com 100 mil de capital, maquinaria e força de trabalho, basicamente. E, lógico, luz, água, mas vamos botar máquina e trabalhadores. Eu tenho 100 mil reais. Em 3 anos, eu recuperei meu capital investido de 100 mil reais, mas além desse capital investido de 100 mil reais, eu estou com mais 150 mil reais. Ou seja, em cada ano, eu tive 50 mil reais, tal. Ou seja, no final foram 250 mil reais. Vocês sabem de onde saiu esse 150 mil reais extra? De onde foi que? Eu estava com 100 mil no início, gente. Bora botar. Para ficar um número assim, fechado. Eu estava com 100 mil. Depois de 3 anos, eu estou com 150 mil de lucro. Lucro, dinheiro meu. Eu investi 100, mas em 3 anos eu estou com 150 mil, fora todos os meus gastos. Tirando os meus gastos. É meu, é para eu gastar. Estou com 150 mil para eu gastar, fazer o que quiser. Como é que esses 100 mil se transformou em 150 mil para ele gastar? Se transformou em mais, né? Não, Jonathan, relaxa, deixa a galera responder. Como foi que esses 150 mil surgiu? Esse é o pulo do gato de Marx. Gente, vocês estão dormindo ou estão acordados? Guilherme, fala aí. De onde foi que surgiu? Vale um ponto na passagem de bastão para Jonathan. Quem responder vai ganhar um ponto na média, viu? E Jonathan tá aí.
Nem assim estimula você a responder, vale um ponto. Bora, Larissa. Daniele, um ponto. Ingrid, um ponto. Jaqueline, Guilherme, bora. Onde é que surge esses 150, gente? É mágica. O capitalista ele tem máquina de dinheiro por esse caminho. Mas por o trabalhador como? Vamos dizer, Daniele ganha meio ponto. Daniele Luz. Na média do primeiro bimestre. Anota aí, viu, Jonathan? Daniele Luiz, meio ponto. Eu vou anotar aqui. Daniele Luiz já foi, já respondeu. Eu estou dando meu ponto porque faltou complemento, viu, Daniele? O que é? A exploração, lógico, fundamenta-se na exploração do trabalhador, mas o que é? O trabalhador, gente, hipoteticamente, nesse exemplo que eu estou dando, vamos dizer assim, é uma fábrica de parafuso, né? Ele tem uma fábrica de parafuso, começa a produzir parafusos, os trabalhadores produzem parafuso, né? Mas imagine aí, outra, um saco de parafuso custa X dinheiro, né? Ele produz 100 sacos de parafusos por mês, que dá, vamos dizer assim, em termos, vamos falar de dinheiro, para ficar mais claro, dá, sei lá, 10 mil reais, 100 sacos de parafuso, ele vende a 10 mil e o total dá 10 mil reais, né? No preço de produção, ou no preço de mercado, vai chegar esse valor de 10 mil reais. Só que o salário do trabalhador é 500 reais por mês. Significa o quê? Hein, Daniela? 10, 500, 9.500 foi para a mão do empresário. Supondo, vamos dizer assim, que 4.500 sejam outros custos, né? Luz, água, telefone, aluguel, IPTU, tudo isso, dentro de 4 mil. Sobrou quanto para ele? 5 mil. Para ele. Tem vários trabalhadores. Não é só um trabalhador, tem vários trabalhadores. Então, esses 100 mil se transformou em 150 mil líquido para ele gastar com o que ele quiser, porque no meio dessa produção, nas relações, no chão da fábrica, né? Porque tem a esfera do consumo, né? O mercado é a esfera da produção, né? No meio desse percurso da produção, a riqueza que nós, trabalhadores, produzimos é maior do que o salário pago. Então, nesse meio termo, existe aquilo que Marx chama de mais-valia ou mais-valor. É o quê? É o trabalho não pago. Entendeu? Por isso, a desigualdade social é inerente. Não tem questão de distribuição, X, isso. Vai ser sempre desigual, porque o trabalhador sempre vai receber bem menos do que ele produz. Aí você pode falar, mas professor, ele pode receber a quantidade do que ele produz, então não vai ter mais exploração. Pelo menos exploração não vai mais ter. Ah, professor, o cara pode trabalhar por conta própria, aí ele vai explorar a si mesmo, e não é a discussão que Marx estava fazendo. Marx estava falando dos grandes capitalistas. Né? Marx não estava falando do dono do carro de cachorro-quente, né? Como algumas pessoas querem dar exemplo. Então, ele está falando isso, a desigualdade sempre vai existir, porque é inerente. Porque a origem da riqueza desse tipo de sociedade é trabalho não pago. O cara produz, nós produzimos 50, ele paga 1,49. O dinheiro é uma questão vital, né, para todo mundo. Mas para nós trabalhadores é uma questão maior ainda, né? Porque o cara, imagine, Jeff Bezos, tá nessa brincadeira de chegar ao espaço e o australiano, dono da Veja, né? Tá nessa brincadeira de chegar ao espaço. Imagina. Os caras estão brincando de quem chega ao espaço por uma empresa particular, né? Lógico que com toda a história desse ramo industrial, né, dos investimentos que todos os estados fizeram ao longo do período, principalmente a NASA, né? Eles já pegam isso, né? O acúmulo de desenvolvimento tecnológico. O cara fica brincando de quem chegar ao espaço, bicho.
Olha como a sociedade é brincando em chegar ao espaço. Como eu estou dizendo, em um momento histórico que as pessoas estão na fila para ter osso para se alimentar. Olha, o dia é tanto dinheiro, Daniel. Lógico que o dinheiro é necessário para tudo isso, mas é tanto dinheiro que os caras estão lá, não, vamos brincar de chegar no espaço. Lógico que para nós, trabalhadores, para a classe dos trabalhadores, a questão do dinheiro é a questão de vida ou morte. É de ter o que comer ou não ter o que comer. Então, para nós é muito mais difícil. Nós necessitamos muito mais do que eles. Enquanto eles estão brincando lá de chegar no espaço. O espaço é não sei quantos quilômetros da Terra, né? Do solo. Mas a outra agência disse que é não sei quantos quilômetros. Bezos chegou. Tem gente morrendo de fome. Porque tem toda aquela estrutura, né? Então, o processo de desigualdade social no capitalismo é um processo que surge na esfera da produção e que é inerente ao modo de produção capitalista. E sempre vai ser um modo de produção econômico que vai fomentar a má distribuição de renda. Por quê? Por que a má distribuição de renda? Porque justamente o processo de acumulação de riqueza por parte da burguesia, dos empresários, fundamenta-se na mais-valia, no mais-valor. Um trabalho não pago ao trabalhador. Sempre vai ser assim. O trabalhador sempre vai ganhar menos do que ele produz. Sempre. Se ele não ganhar menos do que ele produz, deixa de ser capitalismo. Vai ser outra coisa. Não estou dizendo que vai ser socialismo, outra coisa. Mas vai ser outra coisa. Mas capitalismo não vai. Por quê? Porque a burguesia vai sempre se apropriar desse valor do trabalho não pago. Acabou. Mas tem o risco. Mas não interessa. Que eles dizem assim, tem o risco do capitalista. Então, é válido, é justificável moralmente. Tal. Mas não interessa. Tem risco de ambos os lados. Cara, porque a produção é individual e racional, sempre vai ter a possibilidade de o cara investir não sei quantos milhões e falir. Isso é fato. Ele tem risco? Tem. Mas o risco do trabalhador é de ele não receber, mesmo tendo trabalhado. Só que a necessidade do trabalhador é bem maior, porque é como o Daniel falou, a necessidade de comer ou não comer, de vida ou morte. Se falir, ele não recebe. Né? Aí você vai ver, né, na televisão, nas faculdades. Se alguns ou algumas de vocês fizerem economia, tentarem fazer economia, ou pensam em fazer economia, ou conhece alguém que faz economia, ou conhece alguém que vai, porventura, vai fazer economia, você vai ver no discurso dessas pessoas, ou na aula, caso algum de vocês façam, toda essa discussão. Porque tem os riscos do empreendedor. Porque o Estado é isso. Porque não existe mais valer. Você sempre vai ver essa discussão, tudo isso. Aí, professor, no livro da Revolução dos Bichos, que é bem polêmico, né? Principalmente nos dias atuais, ele faz uma crítica exatamente a essa questão do trabalho, né? No caso, ele vai fazer ali com a questão dos porcos de uma fazenda e dos outros bichos. Então, os porcos vão ser referenciados pela questão do intelecto. Eles são muito inteligentes, sabem controlar, administrar a fazenda e tal. Então, o que é que eles fazem? Eles acabam, se tornando, no final do livro, o autor até fala que eles ficaram tão idênticos ao homem em si que não dava para distinguir o homem dos porcos mais, né? Porque eles começaram com a finalidade de fazer aquela fazenda progredir, a questão, de ser igualitário ali para os bichos tal, e aniquilar a existência ali do homem, dessa questão da produção e tal, do homem lucrar em cima dos bichos. Só que o que acontece? Os porcos, quando eles começam a administrar aquela fazenda, tudo, eles começam a, cobrar, visando o bem maior. Você precisa trabalhar mais, trabalhe mais. Porque aí, se não trabalhava, cortava o feno, no caso, a ração dos bichos, diminuía. Então, eles sempre estavam à frente, quer dizer, vocês têm um custo aqui nessa fazenda, vocês precisam trabalhar mais para que um bem melhor, para passar para gerações e tal. Então, é bem interessante essa crítica que ele faz, que ele passa do livro a respeito disso, né? Da questão, você precisa trabalhar. E no final, muitos bichos morrem,
porque não aguenta, trabalharam tanto, que pelo tempo de vida, né, acabou morrendo ali, não usufruiu do que devia, assim, usufruir exatamente por conta disso, porque eles foram ali alienados a trabalhar por um bem maior, né, para tudo progredir ali naquela fazenda, sendo que no final não era nada disso, quem estava lucrando por trás eram os porcos com isso. Eles tentavam superar um processo de dominação e instaurar um outro, né? Isso. Dizem que Orwell falou assim das experiências, né? A alegoria de alguma experiência, dizem que a experiência soviética de Stalin, outros dizem que é mais ampla essa alegoria. Eu, sinceramente, eu não saberia dizer se refere a uma crítica a Stalin mesmo, né? Processo do stalinismo, ou a questões mais amplas, ao nazifascismo, etc. Mas não sei. Mas tem essa crítica, porque às vezes é muito complicado você falar isso, porque muita gente fala, né? Não é possível superar o capitalismo, não é possível superar isso, porque a economia de mercado é mais eficiente, uma economia planificada, racionalizada, consciente, ia ser ineficiente, etc. Você vai ter inúmeras justificações teóricas para dizer que essa sociedade é a melhor possível. Fato. Você vai ver, é o que eu estou falando, se você conhecerem ou algumas de vocês forem tentar economia, é o que vocês mais vão ouvir. Eu digo que a verdadeira doutrinação ideológica, né, não se dá nas escolas, nem no marxismo. A verdadeira doutrinação ideológica de nossos tempos estão nas escolas de administração. De administração, perdão. Também de administração, gente. Foi um ato falho, mas também de administração. Mas basicamente nas escolas de economia que se dá o processo de doutrinação. As pessoas entram lá, meu Deus do céu. Então é isso, Daniela. Vai ter sempre essa discussão, né? Se vai superar, porque George Orwell era um crítico do stalinismo, etc., né, da experiência real soviética, do socialismo real. E ele tinha, não sei se ele tinha alguma tradição anarquista, né? Teve um embate muito grande entre anarquistas e comunistas na Revolução Bolchevique de 17, né? Não sei se ele vai ter sempre essa discussão, vai superar a sociedade, vai ter uma sociedade autoritária, de igual modo, não vai, a classe dominante não vai ser a burguesia, mas vão ser os burocratas, como ocorreu na União Soviética, tal. A questão é os erros e acertos da experiência real socialista devem ser encarados como erros e acertos, né? Mas uma coisa que eu acho que é correta é que essa sociedade, ela é uma sociedade que ela, em sua estrutura, é uma sociedade que se assenta na exploração do homem pelo homem, que se assenta numa péssima distribuição de riqueza. Não é possível ter uma distribuição de riqueza mais ou menos isonômica no capitalismo. Não existe. O empresário sempre vai querer ganhar mais, né? Para comprar um jatinho, para comprar um iate, né? Jorge Paulo Lema, né? Que é o homem mais rico do Brasil. Ele não aparece na Forbes aqui no Brasil, porque ele mora na Suíça, né? Ele comprou um iate no meio da pandemia. Gente, só a manutenção do iate custa 30 milhões de dólares por ano. Custa 30 milhões de dólares por ano. Isso é errado? Não. A lógica do capital. E ele foi um dos maiores entusiastas, e ele foi a Fundação Lehman estar por trás do texto da reforma administrativa que busca terminar com o serviço público no Brasil. A bem é verdade. Entre eles, o Instituto Federal. Né? O Instituto Federal está nesse... Mas vocês já estão no 4º ano, mas lutem, né? Porque vocês tiveram uma experiência muito, muito enriquecedora, né? E a reforma administrativa tem um dos objetivos. Né? Mas não vamos falar nisso agora. Então é isso, Daniela. Algumas pessoas entendem isso, né? A superação vai vir, mas vai ser uma nova forma de autoritarismo, etc. É questionável, né? Questionável, tal,
essa interpretação, né? Parte dos anarquistas, dos liberais também, mas a lógica do capital. Quando eu estou falando isso, mas isso é o que eu estou falando, o que eu penso, tá, gente? Mas quando eu estou falando de tudo que eu falei, Larissa foi embora, já são 11 horas mesmo, eu vou terminar a aula, viu, gente? De tudo que eu falei, eu não estou falando algo de minha opinião, porque às vezes fica parecendo que é minha opinião sobre como o mundo é. Gente, é o pensamento de Marx. Como nós estudamos lá no terceiro ano, o pensamento de Gilberto Freire, o pensamento de Sérgio Buarque e outros autores. Tá certo? Então, a questão da mais-valia, a questão da exploração, a questão da distribuição, é um pensamento da tradição da crítica da economia política marxista. E é aceito cientificamente como uma escola de pensamento que tem sua importância e que está no debate universitário, que está no debate das ideias e que tem uma produção significativa que é respeitada. Tá certo? Então, eu não estou falando aqui para vocês algo que é, por exemplo, que é minha visão de mundo sobre a realidade. Não. É a teoria de Marx. É porque eu estou falando isso? Porque em outras aulas apareceram, porque você fala de Marx, você está falando de seu juízo de valor. Não, não é isso, gente. Mais-valia é um conceito que está lá no Capital, esse processo de exploração do trabalho, Daniel. A exploração é um conceito que está lá no marxismo, tudo isso está lá, tá certo, gente? Então, é algo que pode ajudar vocês na resolução do Enem, né? Tá certo, gente? Então, é a interpretação dele, e cai no Enem. O pensamento marxista cai, viu? 5 ou 6 questões, mas cai. Tá certo, gente? Então, é algo que está lá em Marx, viu, gente? O que eu estou falando, tudo que eu falei nessa aula e na outra aula passada é o pensamento dele. Tá certo, gente? Não é meu desejo sobre o mundo, etc. Não é o que eu penso sobre o que é o mundo, tal. Tá certo, gente? Que fique bem claro isso, viu? Então, gente, a partir da próxima semana, muito provavelmente já vai ser Jonathan, se tudo der certo burocraticamente, se tiver um e-mail e tal. Então, gente, foi muito bom essa caminhada, né? Você já está no 4º ano, só tem esse semestre, foi muito boa essa caminhada, aprendi muito com vocês, né? Desde o semestre passado. Então, desejo de coração que vocês façam a prova do Enem e que vocês passem em primeiro lugar naquilo que vocês, nessa prova, e que vocês consigam entrar na universidade, quem quiser, quem for seguir esse caminho, né? E que vocês sejam bastante felizes em sua caminhada depois do ensino médio, viu, gente? Porque a gente não vai se ver, obviamente, né, que você só tem esses seis meses, né, um semestre, mas eu desejo realmente que vocês, e nunca se esqueçam que vocês têm totais capacidades de fazer um excelente prova no Enem, porque vocês são pessoas de uma capacidade imensa. Nunca duvidem da capacidade de vocês enquanto estudantes, viu? E não deixem que ninguém diminua essa capacidade de vocês. Vocês são capazes. Vão fazer as provas falando assim, eu sou capaz de passar, tá certo? Que essa firmeza na cabeça, essa firmeza do pensamento, ela é muito importante. O psicológico vai ser muito importante para vocês responderem as questões, tá certo? Não é só conhecimento, é você estar com um bom psicológico na hora da prova. E não esqueçam, vocês todos são capazes de fazerem excelentes provas no Enem. Toda a sorte do mundo para vocês. Vamos despedindo aqui. Beijão, fiquem com Deus. Hoje é sexta, amanhã é final de semana, vocês vão descansar. Um forte abraço para vocês, viu, gente? Tchau, gente. Tchau, professor. Obrigado. Valeu, Jonathan. Até semana que vem. Até mais.